claro que não dava para chamar isso aqui de uma série sobre arte se eu não trouxesse um gênero musical tipicamente brasileiro. Hoje nós vamos tomar uma cerveja no calçadão de Ipanema, compor músicas ao pôr do sol, viajar o mundo com um passaporte diplomático, divulgando a boa música do Brasil e ser mandado de volta para casa. Senhoras e senhores, Bossa Nova. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Vamos para um resumo da Wikipédia rápido e já voltamos. Quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais limpo por causa do amor. A Bossa Nova é uma variação do samba de raiz, originado no final da década de 1950 na zona sul do Rio de Janeiro. Importantes nomes desse ritmo são Elis Regina, Toquinho, Astrud Gilberto, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e até o trompetista americano Stan Getz. Bom, antes de começar eu já peço desculpas aos historiadores de música e aos apaixonados, porque seria impossível contemplar tudo que permeia a Bossa Nova aqui nesse vídeo. Então vamos começar bem simples, porque é um ritmo suave. Bom, na verdade a Bossa Nova é uma variação do samba. E no Brasil a gente tem dois paralelos com a criação do gênero samba. Você tem o samba carioca, originado na zona norte do Rio, onde a malandragem encontrava a beleza, e o samba do recôncavo. O samba do recôncavo, eu não conheço muito bem a história, eu só sei que ele se originou na Bahia, tanto que é chamado de samba do recôncavo baiano. Só que para o vídeo de hoje, a gente vai se concentrar no samba urbano carioca. O samba do Rio e o samba da Bahia são movimentos paralelos entre si. Ninguém copiou ninguém. O samba mais lento originou o compasso da Bossa Nova, junto com alguns elementos do choro. Mas a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Enquanto o samba rápido, também chamado de partido alto, originou gêneros como o pagode e o samba canção, que é um gênero musical e não só esse tipo de cueca aqui. Eu vou ao romper, ao romper. Eu não sou muito bom, tá, gente? Mas eu gravei pra vocês verem a diferença. A grande diferença do samba e de todas as suas subespécies para músicas mais simples é o campo harmônico. E essa hora é a hora da teoria musical, uma hora um pouco mais chata. Se você não se interessa por isso, clica aqui na minutagem que está na tela, que você vai ser redirecionado para depois da explicação. Antes de começar a explicar, eu queria mandar um salve e agradecer ao youtuber e produtor musical PMM, que fez essa explicação original lá no canal dele e eu só simplifiquei, beleza? Na verdade, música nada mais é do que tensão e resolução da tensão. No campo harmônico normal, a resolução mais fácil de se ter é um acorde do quinto grau para um acorde do primeiro grau. O quinto grau é chamado de dominante e o primeiro grau é a tônica do campo harmônico. Então quando alguém diz que essa música está nesse tom, por exemplo, Fá, o Fá é o acorde em que o campo harmônico vai se resolver. Você vai ouvir o acorde Fá e o teu cérebro vai entender que um ciclo se fechou e outro vai se iniciar. Mais ou menos isso. E isso de ir do quinto para o primeiro também é chamado de cadência perfeita, porque é a resolução mais fácil que se pode ter. Só que aquele acorde do quinto grau pode não vir primeiro. Antes dele pode vir um acorde de segundo ou de quarto grau.
Geralmente o samba usa acordes de 4º grau, mas lembra do acorde de 1º grau que resolve a tensão do campo harmônico? Na verdade, ele não precisa resolver também. O que todos os gêneros do samba e subgêneros e até o jazz fazem é colocar um acorde ali que não deveria estar ali de acordo com a escala, mas de alguma maneira se encaixou. E é por isso que eu acho que o samba é o limite de competência de qualquer músico. Eu respeito muito todo músico que faz samba, porque o sambista nada mais é do que um cara que testa o campo harmônico até ele quebrar e volta um pouquinho. É maravilhoso. E pronto, era só isso que eu sabia sobre teoria musical. Agora a gente vai falar um pouco sobre como o choro influenciou o samba. O choro talvez seja um dos primeiros gêneros 100% brasileiros. E ele é combinações de ritmos europeus. Eu pelo menos consigo ver alguns elementos de polka. Alguns elementos até de fado. Há um fado nas vielas, outro anda nos salões. Há um fado à luz das velas, outro chama corações. Com um ritmo angolano chamado lundu. A luar andou-se balançar, eu vi uma sereia, os pés sujos de areia, me acenou com a mão, ai ai meu coração. E o choro tem uma particularidade. Os músicos de heavy metal dizem que foram eles os primeiros a tirarem a cama, a base da música. Mas os choristas fizeram isso muito tempo antes. Preste atenção como não existe cama no choro. Ou se existe, ela é muito sucinta. É um ritmo calcado no improviso. É quase como se o jazz encontrasse o samba. Misture nesse caldeirão a tristeza inerente ao blues, o estilo dos trompetistas americanos da nova onda cool jazz e uma nova e exclusiva forma de tocar violão, e nós temos a bossa nova. Mas calma, primeiro vamos voltar no tempo. Uma paradinha nos anos 10, 20, 30 e depois um salto para os anos 50, tá anotando? Vinícius de Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913, aqui mesmo no Rio. No dia 25 de janeiro de 1927, no número 634 da rua Conde de Bonfim, na Tijuca, nascia Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Já em 1931, lá em Juazeiro, na Bahia, o João Gilberto Prado Pereira de Oliveira vinha ao mundo. Mas o que esses caras têm de tão importante nesse movimento? Mas o amor sabe um segredo. O Vinícius de Moraes era um diplomata e poeta lírico. Aos 23 anos, ele ganhou uma bolsa para estudar inglês e literatura lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Aos 28, voltou ao Brasil e arrumou um emprego como crítico de cinema no jornal Amanhã. Em 1943, ele foi aprovado no concurso do Ministério das Relações Exteriores e se tornou diplomata. Em 46, foi mandado para Los Angeles. E dizem que lá na gringa ele já promovia festas, inclusive encontros animados até com o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, que morava em Roma na época. Vinícius era um grande poeta. Ele dizia que a capacidade lírica dele é que dava sustentação a todos os outros talentos, como cantar, compor e até escrever peças. Em 1950, Vinícius já estava sendo reconhecido como um bom músico por ali. Em 56, Vinícius escreveu uma peça chamada Orfeu da Conceição, e a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente. Porque Vinícius estava procurando um pianista para ser o sonoplasta da peça dele. Foi aí que ele conheceu Tom Jobim, um pianista que tocava por inferninhos de Copacabana. Para você entender como ele era malandro e tinha um certo charme,
Em 1968, o regime militar estava fazendo uma limpa na diplomacia brasileira. Os militares diziam que estavam trazendo para casa os diplomatas bêbados, boêmios e homossexuais. E aí Vinícius foi aposentado compulsoriamente. Quando perguntado sobre isso, Vinícius pediu para avisar que ele era o bêbado. E se não bastasse isso, o cara bebia pelo menos uma garrafa de uísque por dia. Tinha um cara do lado falando pro outro, dizendo assim: porra, vamos na casa do Vinícius de Moraes hoje, que disse que tem uma festa lá, que o uísque corre solto. Falava, Diogo? Nunca vi boa amizade nascer em leiteria. Uísque é o melhor amigo do homem. O uísque é o cachorro engarrafado. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais narironar. E na luz dos olhos teus, eu acho meu amor, e só se pode achar. E a luz dos olhos meus, você precisa se casar. Você sabe que a minha mulher pegou 2 garrafas de uísque escocês aqui, quebrou na pia, na minha frente, fez... Quebrou. Eu quase que me cortei, né? Um perigo, né? Não sei que a mulher chegou a um ponto que quebra a garrafa de uísque na pia, você sabe, elas fazem. É a revolta, né? Mas não adianta, a gente compra mais. E só mais um adendo sobre ele, o cara se casou 9 vezes, tá? Vou te contar, os olhos já não podem ver. Já Tom Jobim não se casou 9 vezes, se casou só 2, um pouco mais normal e tal. Ele também não se tornou diplomata, mas ele era filho de diplomata, isso sim. Só que ele era neto de músico, então a maçã não caiu muito longe da árvore. Ele até tentou fazer arquitetura, mas largou no primeiro período e foi ser pianista. A mãe dele que obrigou a estudar piano quando criança. Ele foi tocar por inferninhos em Copacabana e, segundo ele, numa entrevista no Roda Viva, ele tocava pra bêbados. Só que Tom Jobim era um compositor de mão cheia, já estava sendo reconhecido por aí. Chegou a assinar um contrato com a gravadora Odeon. E o primeiro sucesso que ele compôs foi Teresa da Praia, uma homenagem à sua primeira esposa. Arranjei novo amor no Leblon. Não diga. Que corpo bonito, que pele morena. Conheço. Que amor de pequena, amar é tão bom. Tão bom. Ô Lúcio. Fala, meu irmão. Ela tem o nariz levantado. Tem. Nessa música, apesar de não ser cantada por ele, já dá para identificar alguns traços ali da bossa nova. Fato é que Tom Jobim queria fazer um samba diferente. Quem não gosta de samba, bom sujeito. João Gilberto, esse sim, casou 4 vezes, mas nada que superasse Vinícius, né? Bom, pra mim, João Gilberto é o grande nerd da bossa nova. E como um bom nerd, a gente tem que estudar os que se destacam. Esse cara batalhou muito. Só de dizer que ele nasceu em Juazeiro e só se mudou para Salvador, a capital do estado, com 17 anos, já mostra que o cara sempre teve que correr atrás. Desde moleque, ele participava de bandinha escolar. E o seu pai tocava cavaco e sax de maneira amadora. Mas enfim, quando ele se mudou para Salvador em 1947, ele se tornou do elenco fixo da rádio Sociedade da Bahia. Daí ele entrou num conjunto musical chamado Garotos da Lua e veio para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Ele fez algum sucesso lá em 51, mas acabou sendo dispensado pela banda por se atrasar muito para ensaios e shows. Olha isso, o cara devia estar em casa compondo, porque vocês vão entender o quão nerd esse cara era. Ele gostava muito de um cantor da época chamado Orlando Silva. Por isso ele cantava com um vibrato grande, uma voz de peito forte. Teve a sua carreirinha solo lá, é verdade, com a gravadora Copacabana, mas não fez muito sucesso não, porque até então ele era um genérico desse Orlando Silva, era só ouvir o Orlando Silva. Bom, em 53 ele teve a sua primeira composição gravada, que era Você Esteve com Meu Bem, na voz de Maria Gata Mansa. Você esteve com meu bem. O que foi
que ele falou. Cara, esse homem trabalhou, viu? Até jingle pra achocolatado ele fez. Em 1955, como o sucesso não vinha, ele resolveu conhecer o Brasil. Um pouco de cada lugar. Foi para Porto Alegre conhecer o Armando Albuquerque. Depois foi conhecer Minas Gerais, morar com a irmã em Diamantina. Foi na casa dela que ele percebeu que se ele cantasse mais baixo, sem vibrato, ele poderia atrasar ou adiantar a música em relação ao violão. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E isso ia se tornar uma marca registrada dele. Olha isso. Voltou para Juazeiro, sua cidade natal. Depois foi para Salvador, ficou alguns dias. E depois disso, voltou ao Rio de Janeiro com 26 anos de idade para mostrar para o mercado as técnicas que ele tinha desenvolvido. Em uma certa festa, João Gilberto apresentou essa certa técnica nova de tocar violão. Imagina isso! O cara descobriu uma forma nova de tocar violão. É a mesma coisa que você hoje descobriu uma forma nova de dirigir, sei lá. Ele apresentou para um cara chamado Roberto Menescal, que ficou apaixonado por essa técnica, que consistia no seguinte: a mão direita, ao invés de proporcionar só a harmonia, também faria acordes junto com a mão esquerda. Essa técnica depois foi batizada de violão gago. Além disso, Gilberto descobriu a yoga e nela técnicas de respiração, e aí ele podia alongar ou encurtar frases melódicas. O cara era um instrumento musical ambulante. João Gilberto, ele pega esse ritmo aqui, dentro desse ritmo da bossa nova, que é um tipo simplificado, ele põe um pouco do molho do samba, e fica uma coisa mais ou menos assim. Ele ficou famoso por antecipar o tempo forte. O que significa isso? Valorizar o tempo fraco, né? Na música a gente tem a batida, que é o tempo forte, e no samba, o que faz isso aqui? É o surdão. O que o João Gilberto faz? Ele começa a acentuar essa parte do tempo, que é o tempo fraco. Exatamente quando a minha mão sobe aqui, né? Em vez de tocar aqui no tempo forte, ele vai fazer... O João Gilberto faz? Ele valoriza o tempo fraco e esquece um pouco essa ideia do surdo. O que ele faz? Ó. Esse Roberto Menescal foi mostrando essa técnica nova para todo o mercado. Um dia ele convidou João para tocar na casa de Chico Pereira. E foi esse cara que apresentou João Gilberto a um pianista jovem e muito talentoso da gravadora Odeon, de nome Antônio Carlos Jobim. Tom Jobim mostrou a João Gilberto uma gravação que ele tinha feito com um poeta de nome Vinícius de Moraes, mas que estava guardada na gaveta. Vai minha tristeza. Realmente o marco do início da bossa nova é a música Chega de Saudade. Mas ela estava guardada, não era à toa. A mulher de Vinícius, à época, Dona Lila Boscoli, disse que rimar beijinhos com peixinhos era uma coisa boba. E quando eles mandaram essa gravação para uma rádio paulista, um dos superiores hierárquicos disse para os subordinados: "Olha a merda que o Rio nos manda." Pois é, mal sabia ele que essa merda era o início para muito pano para manga. É só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Em 1959, então, João Gilberto lança o LP Chega de Saudade, com produção de Tom Jobim. Estava inaugurado o movimento. Agora, eu poderia falar aqui da crescente do movimento no Brasil, mas vamos pegar o nosso passaporte mais uma vez para ver a repercussão disso lá na gringa. Lembram da peça Orfeu da Conceição que Vinícius tinha escrito lá atrás? Pois é, um diretor maluco francês teve a ideia de fazer um filme com essa peça. Esse diretor, chamado Marcel Camus, fez um filme em português, passado-se numa favela do Rio, com samba de trilha sonora. Esse filme ganhou a Palma de Ouro de melhor filme em Cannes
e ganhou o Oscar em 1960 de melhor filme estrangeiro, como filme francês. Mas enfim, o sucesso do filme lá fora foi o primeiro contato que os americanos e franceses tiveram com o samba. E quando João Gilberto lançou o álbum Getz Gilberto, em parceria com o saxofonista americano Stan Getz, foi o que eles precisavam para se apaixonar pelo ritmo do Brasil. Nesse álbum tinha a primeira gravação de Garota de Ipanema de Vinícius e Tom em inglês. João Gilberto não sabia inglês, então sua esposa Astrude Gilberto resolveu cantar a versão. E foi um estouro, a ponto de ser hoje a segunda música mais gravada na história da humanidade, perdendo apenas para Yesterday, dos Beatles. Em 67 é lançado o álbum Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim. E como tudo aqui no Brasil, quando o ritmo fez esse sucesso todo pelo mundo, acabou recebendo muitas críticas aqui no Brasil. Há quem diga que a bossa nova é uma tentativa de lavar a negritude da música. Imagina, a bossa nova é filha do samba de raiz e sabe disso muito bem. Ela pode morar de frente para a praia e ter ido para Nova York nas últimas férias, mas os seus pais nasceram na favela, nos terrenos de Umbanda e Candomblé. Na verdade, a bossa nova nem nos pertence mais. Ela é um ritmo do mundo. Tanto é que lá nos Estados Unidos, a Garota de Ipanema é sempre tocado em Fá. Até o Stevie Wonder, quando toca na gaita, faz em Fá. Só que quando ele vem pro Brasil, você pode ter certeza que ele toca em Si bemol.